Boa noite, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar para darmos início ao nosso culto, amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te adoramos essa noite, meu Deus, engrandecemos o teu santo nome. Te agradecemos, meu Pai, pela vida, te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, a tua graça, meu Deus, tem sido maior do que os nossos pecados e nós somos gratos por isso. Nos abençoa nessa noite, nós queremos, meu Deus, entoar um louvor agradável a Ti. Que o Senhor abra o nosso coração, meu Deus, para recebermos aquilo que o Senhor tem para fazer em nós nessa noite. Traz em nós mudança de vida, meu Deus, cura através do louvor, através da palavra. Que não sejamos nós, meu Deus, mas o Senhor através de nós. É o que nós te pedimos, nós te agradecemos. Abençoa os irmãos, meu Deus, que já estão aqui. Abençoa aqueles, meu Pai, que ficaram em casa, aqueles que estão a caminho. Nós pedimos, meu Deus, que o Senhor os traga em segurança. Nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, amém? Graça e paz, meus irmãos, que no Senhor Jesus tenham todos uma excelente noite. Nós vamos ler a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 17. Mateus 8, de 14 ao 17. Que todos estejamos atentos à palavra de Deus, suas orientações para a nossa vida. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Vamos retornar aqui ao verso 14, portanto eu anunciei, né?
Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servir. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou a todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Então, bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor dos céus e da terra, da nossa vida. Ele que vive e reina em nosso coração. Glória seja dada a Ele. Vamos continuar celebrando o nosso culto aí. Amém. Se você ainda não deu boa noite para o irmão que está do seu lado, na sua frente, atrás de você, sai do seu lugar, cumprimente ele. Se for visitante, deseja boas-vindas. Amém? Nós te adoramos essa noite, meu Pai, pela tua bondade. Aleluia, Jesus. Todos os dias eu estou em tuas mãos.
Jesus, nós declaramos nessa noite, meu Deus, que nada poderá nos separar do teu amor. Que a tua graça, meu Deus, seja constante na nossa vida. Que a palavra, meu Deus, venha de encontro ao nosso coração. Nós te adoramos e te pedimos, meu Pai. Amém. Eu convido as crianças para virem à frente, vamos orar. Vamos orar, irmãos, por nossas crianças aqui no culto infantil. Oremos. Pai de amor, agora, em nome de Jesus, queremos pedir que o Senhor abençoe as nossas crianças e abençoe o culto infantil. Que o Espírito Santo as conduza na Tua presença e que elas celebrem o Teu nome, que elas aprendam da Tua palavra, elas sejam conduzidas pelo Teu Santo Espírito e elas conheçam Jesus para segui-lo como Salvador e Senhor de suas vidas. Abençoa-as, Pai, para que possam crescer como Jesus cresceu, em estatura, sabedoria e graça para com o Senhor e todas as pessoas. Em nome de Jesus, eu peço a Tua bênção e o louvo agradecido. Amém. Que lições podemos tirar do texto lido de Mateus, capítulo 8, do versículo 13 ao 17? Vamos recordar o que foi relatado nesse trecho das Escrituras Sagradas? Jesus, ele vai fazer uma visita à casa de Pedro. E aí ele viu que a sogra de Pedro estava doente, estava acamada, ardendo em febre. Mas Jesus, ao tomá-la pela mão, a febre a deixou, a enfermidade foi embora. E assim, aquela senhora, agora restabelecida, ela se põe de pé a servir a Jesus. E nessa mesma ocasião, já mais tarde, chegada tarde, as pessoas foram trazendo a Jesus muitos endemoniados, muitos doentes. E Jesus, com uma simples palavra, ele expulsou demônios, ele curou doentes. E tudo isso para que se cumprisse as Escrituras Sagradas. Tudo isso para que se cumprisse a palavra de Deus. Então tudo que Jesus fez foi, em primeiro lugar, para glorificar a Deus. E ao mesmo tempo foi para cumprir a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Eu quero refletir com os irmãos nesta noite sobre o fato de Jesus ter plena consciência da sua missão, do seu trabalho. Então Jesus, ele tinha uma missão e ele a cumpriu integralmente. Jesus tinha consciência do que ele deveria fazer, porque Jesus sabia quem ele era. E Jesus sabia qual era a sua missão. Então, desta forma, nós aprendemos com Jesus
que também devemos nos conhecer. Devemos saber qual é o propósito da nossa vida neste mundo. Devemos saber qual é o propósito que Deus tem para nós. Por que Deus nos criou? Por que estamos aqui? Qual é a nossa verdadeira realização? Eu sei que muitos encontram um motivo para viver uma profissão nobre. E todas as profissões são nobres, desde que sejam trabalhos honestos e justos. E por meio, então, de suas profissões, se propõe a ganhar a vida e muitas vezes a enriquecer. Mas, por outro lado, quando nós nos deparamos com a finitude da vida terrena, nós ficamos confusos, diante do conflito, de que tudo o que construímos, nada vai nos acompanhar. Nós não levamos nada. Tudo o que adquirirmos vai ficar para trás. Até mesmo todo conhecimento, toda a sabedoria que temos, se não estiver ligada ao propósito celestial de Deus em Cristo Jesus para a nossa vida, não vale nada. Já imaginaram quantas pessoas de alto grau cultural, pessoas com títulos de doutorado, pós-doutorado, cientistas, pessoas mais diversas com as mais grandiosas capacitações, que não vão estar no céu porque não tem Jesus em suas vidas. Então, o que adiantou ganhar o mundo todo e ter perdido a sua vida, ter perdido a sua alma? Então não vale a pena nenhum sucesso sem o propósito de Deus na nossa vida, sem vivermos segundo o conhecimento da vontade de Deus para nós. Então Jesus, ele tinha consciência da sua missão, porque ele sabia quem ele era, sabia qual era o propósito da sua vida. E nós também precisamos aprender isso com Jesus. E vamos aprender, se nos dispormos a andar com Jesus, a ouvir seus ensinos e a sermos conduzidos pelo seu Santo Espírito. Não é uma questão meramente de entendimento ou de sabedoria. É uma questão de fé, de amor, de relacionamento com Deus. Mesmo pelo que as maiores pessoas, as mais importantes pessoas para Deus, não são as mais capacitadas ou as mais sábias. Podem até ser, mas as mais importantes, as maiores pessoas para Deus são aquelas que servem, aquelas que têm sempre a disposição de serem servos humildes, corações quebrantados, pessoas cujas vidas elas estão no altar de Deus como um sacrifício vivo, um sacrifício santo, um sacrifício agradável. Tanto que Jesus diz que o maior é o menor, e que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza de cada um, desde que reconheça as suas fraquezas e reconheça que o poder é de Deus, que a glória é de Deus, a capacitação vem de Deus, e que com Deus podemos todas as coisas. Não há impossível para Deus, e tudo é possível para aquele que crê. Então isso me fez lembrar uma história que eu vi ainda na infância, uma ilustração de uma pessoa erudita, muito estudada, que foi atravessar um rio, daquele tempo em que a travessia era de canoa. E ele então começa a entabular uma conversa com o canoeiro. O senhor conhece geografia? Não, eu só vivia até então neste rio, eu atravesso pessoas de um lado e do outro, e você perdeu uma grande parte da sua vida. E ele pergunta: você
Já visitou cidades estas, tais, como X, Y? Não, nunca saí daqui, meu amigo, como já te disse. Então você perdeu uma outra parte da sua vida. E assim, aquela pessoa foi perguntando, e cada vez que havia uma resposta negativa, dizia: você perdeu mais uma boa parte da sua vida. E de repente o tempo fechou, começou a escurecer, e aquele canoeiro sabia que seria impossível terminar a travessia. E ele então perguntou para aquele homem: o senhor sabe nadar? Ele disse: não sei nadar. Então o senhor perdeu toda a sua vida. Irmãos, não estou aqui falando contra o conhecimento ou contra a sabedoria. Todos precisamos ter conhecimento, todos precisamos ter sabedoria, mas precisamos principalmente de saber qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E assim, saber quem somos nós, saber qual é a nossa missão e como Jesus cumprir integralmente o nosso trabalho. Então Jesus, ele sabia que a salvação e o bem-estar das pessoas dependia dele como Filho de Deus e Salvador enviado ao mundo. Por isso ele estava sempre rodeado de pessoas. Por isso as pessoas em suas necessidades sempre o procuravam. E Jesus então, ele sentia compaixão das multidões, porque elas eram como ovelhas que não tinham pastor. E ele sabia que ele era e que ele é o grande pastor de todas as ovelhas, porque ele é o pastor de todos os pastores. Então lá estava Jesus, solícito às necessidades humanas. E quando ele então chegou à casa de Pedro, ele viu aquela mulher, a sogra de Pedro, ardendo em febre. Ele a tomou pela mão e aquela enfermidade se dissipou, porque ele teve compaixão, ele demonstrou graça. É claro que em muitas outras ocasiões Jesus, ele não realizou o milagre que poderia ter sido feito, uma vez que ele esperava também o exercício da fé que as pessoas deveriam ter. Então, certo homem chegou para Jesus com um filho terrivelmente endemoniado e disse: Senhor, eu trouxe para os seus discípulos, eles não resolveram. Se o Senhor pode me ajudar, me socorra. E Jesus disse: tudo é possível que crê. E aquele homem em lágrimas disse: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Senhor, eu preciso que o Senhor me dê fé, porque tudo fiz até então e nada deu certo. Então eu não tenho mais a quem recorrer, por isso eu estou recorrendo ao Senhor. Me ajuda. E Jesus então, depois de repreender a incredulidade das pessoas, ó geração má e incrédula, até quando eu estarei com vocês ou convosco? E Jesus então ajudou aquele pai, expulsou aquele demônio, e aquele filho foi liberto. Mas Jesus, ele se compadece, ele tem misericórdia, e ele sabe que este é o trabalho dele, libertar e salvar. Por isso ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas eu queria que vocês entendessem uma outra coisa também a respeito dessa questão de libertação e salvação. Muitas pessoas querem ser libertas e salvas, mas elas mesmas não se libertam, elas mesmas não se salvam. Não é o caso de que eu me liberte e eu me salve por mim mesmo. Não, eu preciso buscar libertação e salvação em Cristo, que é o libertador, o salvador, porque Ele
veio para me buscar e salvar. Às vezes tem pessoas que fazem uma aposta com Deus. Eu quero ver se o Senhor é capaz mesmo de me libertar e salvar. Deus pode tudo. Deus pode tudo. Mas Jesus disse: se vocês não se arrependerem, vocês morrerão nos vossos pecados. E aí, a consequência é ruim. Morrer no pecado é morrer perdido. Porque nenhum pecador tem o direito de entrar no céu com os seus pecados. Visto que Jesus veio para nos lavar e purificar de todo o pecado, a fim de que nele sejamos justificados, santificados e, como filhos e servos, possamos entrar em sua glória, conduzidos por Ele mesmo, para viver a vida eterna. Então, Jesus, ele sabia que a salvação e o bem-estar das pessoas dependia dele como Filho de Deus e Salvador enviado ao mundo. E ele não hesitou em enfrentar a cruz e levar sobre ele nossos pecados, enfermidades e dores, porque isso era a sua missão, esta era a vontade de Deus, e isto era cumprir tudo aquilo que dele estava escrito nas Escrituras. Vocês já pararam para pensar que também devemos saber o propósito de Deus, a fim de que estejamos sempre dispostos a ser bênçãos, sempre dispostos a servir? Deus nos fala assim em sua palavra: tudo quanto te vier às mãos para fazer, faz-o conforme a tua força. Porque na sepultura, para onde tu vais, não existe obra nenhuma. Com certeza vocês não escutam nenhum som de trabalho no cemitério, a não ser de quem está cuidando dele. Então precisamos estar sempre dispostos a ser usados por Deus. Senhor, qual é a missão que tens para mim? Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida? De que forma as Escrituras podem se cumprir através da minha vida? De que forma o Senhor Jesus pode, deve e tem que ser glorificado por mim do meu viver? Haja visto que a palavra de Deus também nos diz que devemos ser santos em toda a nossa maneira de proceder, porque o Deus que nos criou, o Deus que nos salvou é santo, e nós devemos honrar, e nós devemos glorificar. Então Jesus, ele tinha consciência do que deveria fazer. Como vamos descobrir isso nas Escrituras Sagradas? No Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4, o que Jesus disse a respeito de sua missão, do seu dever? Em João, capítulo 9, versículo 4. Jesus disse o seguinte: é necessário que façamos as obras daquele que Ele enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. É necessário que façamos as obras daquele que Ele enviou, enquanto é dia. Quando Jesus decidiu que Ele iria passar por Samaria, Jesus com certeza já devia ter em mente: eu vou me encontrar com uma mulher lá no poço de Jacó, e eu vou dizer para ela que eu tenho água viva, para que ela, ao beber dessa água, nunca mais tenha sede. E assim aconteceu. Ao chegar ali, Jesus estava cansado, ele sentou à beira do poço, e os discípulos foram comprar comida, porque não havia mais alimentos de reserva com eles.
E quando eles chegaram, depois de todo o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, de tê-la conduzido a ele pela fé como Cristo de Deus, o Messias prometido, o Salvador do mundo, e aquela mulher dizia: Ele é o Salvador do mundo, Ele disse tudo o que eu tenho feito, e foi anunciar a Cristo na localidade onde ela morava. Mas quando os discípulos chegaram e disse: Mestre, como? Ele disse: olha, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Será que alguém trouxe alimentos aqui para ele? Não, ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então Jesus, ele sabia exatamente o que ele era e o que ele devia fazer. Então convém que eu faça, em João 9,4, convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém pode trabalhar. O grande problema de você postergar ou deixar sempre para depois, ou até mesmo querer dar um tempo nas coisas de Deus, é que você pode não ter mais esse tempo para poder servir ao Senhor com os seus dons e cumprir o propósito da sua vida para a glória de Cristo e para o cumprimento das Escrituras por meio do seu viver. E você corre o risco de se tornar como aquele homem que recebeu um talento e o enterrou, em vez de negociar. Lembram da parábola dos talentos? Jesus contou essa parábola dizendo que um certo senhor chamou seus servos e a cada um, segundo a capacidade que possuiu, entregou-lhes 5 talentos, outro 2 e a outro 1. Os que receberam 5 e 2 trabalharam e multiplicaram e dobraram os talentos e foram chamados de servos bons e fiéis. Mas aquele que guardou, que recebeu um talento, ele o guardou, escondeu para devolver no tempo devido. Eis aqui o que é teu. Eis aqui o que é teu. E ele então foi chamado de servo mau e preguiçoso, mau e negligente. E segundo a declaração de Jesus, que ele foi amarrado de pés e mãos e lançado nas trevas exteriores, onde haveria choro e ranger de dentes. Precisamos ter o temor de Deus e saber qual que é o ideal da nossa vida. Qual o propósito de Deus para a nossa vida? Como Jesus. Porque aquele que diz que está nele também deve andar como ele anda. Né? Então, irmãos, Jesus, ele tinha consciência do que deveria fazer. Ele sabia que o que ele devia fazer era a vontade do Pai Celestial. E ele desempenhou o seu trabalho para cumprir o quê? As Escrituras. Jesus devia viver exatamente conforme a Bíblia dizia que ele deveria ser. É claro que Jesus ele foi profetizado desde o jardim do Éden, quando Deus diz: a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Diferente de mim e de você, em que não houve nenhuma profecia sobre o nosso nascimento, mas sim o desejo e o propósito de Deus em que nascêssemos nesse tempo, nessa geração. Porque Deus, Ele conhece e sabe todas essas coisas. Ele tem preparado todos os nascimentos, tem preparado também todos os recolhimentos para a eternidade, porque Ele tem o poder da vida e da morte, só Ele só. Mas veja bem, mesmo que eu e você não tenhamos uma profecia a respeito de um dom, ou de como deveria acontecer sobre a nossa vida, nós temos toda uma orientação da Bíblia como um manual de fé e de conduta pelo qual devemos nos conduzir. E uma das coisas é que o Espírito Santo ele concedeu a nós dons ou capacidades especiais para servir a Deus no seu reino, para a edificação da igreja, de forma que todos sejam cuidados e todos cresçam na unidade da fé e até a estatura completa de Cristo. Esse é o propósito de todo o trabalho dos crentes, no exercício dos seus trabalhos, dos seus dons, para que todos tenham igual cuidado uns dos outros. Então,
Jesus, ele cumpriu fielmente a sua missão para que as Escrituras fossem realizadas. Assim como eu e você precisamos viver de tal forma que a obediência a Deus seja tudo em nós, o fruto do nosso amor a Ele e da nossa dedicação a Ele. E Deus sempre nos chama a uma obediência pela fé. Precisamos crer, precisamos nos render a Ele, precisamos dedicar nossa vida a Deus. E diante do fato de nossas fraquezas e imperfeições, devemos sempre reconhecer que a excelência do poder é de Deus, e que nós, como vasos de barro, abrigamos esse poder que é o Espírito Santo de Deus em nós, para a plenitude da vida de Cristo, que significa que eu e você aprendemos com Jesus a sermos semelhantes a Jesus, a viver o reino de Deus e a sua justiça. Então, o que encontramos a respeito disto? Em João capítulo 6, verso 38, Jesus disse o seguinte, João 6, 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Que coisa maravilhosa, né? Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, ele se fez semelhante a servo, e como servo, ele humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Porque ele não veio do céu para poder fazer a maneira dele, não veio do céu para fazer a sua própria vontade, mas a vontade do Pai Celestial. Irmãos, nós precisamos ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isso que a palavra de Deus diz, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo tendo toda a prerrogativa de filhos ou de servos, nós precisamos ser submissos ao nosso Deus e viver tão somente para Ele. Como o apóstolo Paulo diz, o meu viver é Cristo, e se eu morrer por causa de Cristo, para mim isso é lucro. Então precisamos refletir sobre isso. Então, nós estamos aqui não é para fazer a nossa vontade. Na oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, ele os ensinou assim: venha a nós o teu reino. E o reino veio por meio do próprio Jesus em nosso coração. O reino de Deus está dentro de nós, é o governo de Cristo em nós. Venha o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus tem que ser feita soberanamente, do mesmo jeito que é obedecida no céu, ela deve ser obedecida na terra. Então, ele não veio para fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. E então, também no verso 17 de Mateus, como está escrito a respeito dele pelo profeta Isaías, ele recebeu sobre si as nossas enfermidades, e ele carregou sobre si as nossas dores. E há um outro texto que eu quero compartilhar com vocês, que é o de Lucas, no capítulo 24, quando Jesus ele se dá a conhecer a dois dos seus discípulos no caminho de Emaús. Jesus havia morrido, Jesus havia ressuscitado, e agora ele ainda está presente na terra. Ele ficou aqui ainda cerca de 40 dias, até que voltou ao céu para receber o seu lugar de honra e de glória ao lado ou junto do Pai Celestial. Então, quando Jesus estava caminhando com esses discípulos, e eles cheios de tristeza, porque Jesus havia morrido, e mesmo tendo ouvido o testemunho de algumas mulheres que ele estava vivo porque havia ressuscitado, ainda pela dureza dos seus corações,
eles ainda não haviam crido. Aí Jesus se ajunta com eles estão voltando para Emaús, a aldeia onde eles moravam, e Jesus puxa, conversa com eles, né? E eles vão dizer: olha, o Senhor é o único que em Jerusalém não soube do que aconteceu, né? E aí Jesus então começa a falar com eles, né? A respeito de tudo o que deveria ser a respeito dele e que estava escrito na Bíblia. Então diz: a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Irmãos, se Jesus não abriu o meu entendimento, eu não vou entender a palavra dele. Se Jesus não abriu o seu entendimento, você não vai entender a palavra dele. E a gente corre um sério risco de sermos autossuficientes ou arrogantes a respeito da verdade, porque nós vamos tomar posse dela. Elas vão ser o nosso dogma e algo que não vamos abrir mão, mas por desconhecer ou por não ter o entendimento das Escrituras. Então a gente precisa ter o entendimento das Escrituras. E mesmo agora, com o Espírito Santo nos ensinando, mesmo agora com Jesus abrindo o nosso entendimento para que possamos compreender, nós temos a necessidade diária de pedir a Ele: Senhor, abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua palavra. Dá-me um entendimento, ilumina-me. A gente precisa fazer isso, porque a vida cristã, ela é dinâmica, ela é progressiva. É dia a dia crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nele sejamos glorificados, ou para que ele seja a nossa vida e a nossa eterna glória. Então, Jesus fez tudo para que se cumprisse as Escrituras. Ele tinha um propósito. Qual era o propósito de Jesus? Ser fiel à sua missão de ser o Salvador dos que crescem e também glorificar a Deus com a sua vida. Então, Jesus veio para salvar os que crescem. Jesus veio para glorificar a Deus com a sua vida. E não importavam as circunstâncias, ele deveria cumprir sua missão e glorificar o Pai. Houve um momento em que Jesus ele passou tão grande sofrimento e agonia antes da sua morte, que ele disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, contanto ou contudo que seja feita a tua vontade. Mas Jesus enfrentou isso, e ele mesmo disse para si mesmo: foi para isso que eu vim, foi para isso que eu vim a este mundo, para cumprir a vontade daquele que me enviou, para que morresse pelas pessoas, para que elas cresçam em mim. E quando Jesus fala que ele veio para fazer não apenas a vontade dele, mas a vontade do Pai, ele diz o seguinte: e a vontade do Pai é esta, que todo aquele que vem a mim e crê em mim, eu lhes dou a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Então essa é a vontade expressa do Pai para Jesus realizar. Todo aquele que o Pai me dá, vem a mim, e todo que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, ele acolhe e recebe todo aquele que o Pai me dá. Então, Jesus, ele tinha consciência de si mesmo, ele sabia quem ele era, qual era a sua missão, e a gente precisa aprender isso também com ele. Interessante, né, que a sogra de Pedro, logo depois de ser curada, o que ela fez? Passou a servir a Jesus. Passou a servir a Jesus. Então,
ela reconheceu que a posição dela diante de Cristo era de serva. Qual que é a minha posição diante de Jesus? É de serva. A sua posição diante de Jesus é de serva ou serva, para fazer a vontade dele e não viver de acordo com o nosso propósito. Já imaginaram como muitos acabam fazendo o inverso? Muitos procuram planejar as suas vidas para depois dizer: Jesus abençoa o meu projeto de vida, Jesus abençoa o que eu estou fazendo, em vez de ter consultado Ele: Senhor, qual é o projeto que tens para a minha vida? Qual é a tua vontade para a minha vida? Qual é a missão que tens para mim e me conduza nela? Porque não adianta você ser tudo de bem sucedido neste mundo se não for aprovado por Deus, uma aprovada por Deus. Então eu quero terminar essa reflexão com alguns questionamentos. Como estamos cumprindo a nossa missão? Você sabe qual é a sua missão? Você sabe qual é o seu propósito? Tem muita gente vivendo e morrendo pelo ideal errado. Você sabe qual é o seu ideal? Mas que não seja qualquer ideal, que seja o propósito de Deus para a sua vida. E dentro do propósito de Deus para a sua vida é que você tenha Cristo, que você viva para Cristo, você sirva a Cristo, você sirva a seus irmãos como membros do corpo de Cristo, que é a igreja, que você seja uma fiel testemunha de Cristo nesse mundo, que você seja semelhante a Jesus, ou seja, parecido com Ele em santidade, justiça, amor, verdade, ser santo como Ele é santo, e cresça em amor. Na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, nós temos uma forte ênfase que vocês possam crescer mais e mais em amor. E eu sei que vocês já têm esse amor, mas cresçam mais e mais nesse amor. Então é isso. Cumprindo a missão, Jesus cumpriu a dele. Estamos cumprindo a nossa? Como estamos servindo ao nosso Deus? Tem muita gente que está fazendo Deus de servo, e não reconhecendo Ele como Deus. Tem muita gente querendo dar ordem e tem muita gente querendo mandar em Deus. E outra coisa, nós não precisamos de chantagear Deus para que Ele nos veja como coitados, coitadinhos. Nós precisamos amar a Deus, porque a palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor e Ele fará que cresça no seu coração. Entrega ao Senhor o seu caminho, confia nele, mas Ele fará. Feliz aquele cujos pecados são perdoados, cujas transgressões foram apagadas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos mostre o nosso propósito, se ainda não sabemos. E se já sabemos qual é o propósito de Deus, sejamos firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é vão do Senhor. E Ele não é injusto para se esquecer das nossas obras. E que possamos, no dia final, sermos chamados de servos bons e leais, servos bons e fiéis, e possamos receber a boa palavra de que entremos no alegre gozo do Senhor. Amém? Que Ele então nos abençoe. Nós vamos orar e assim vamos estar encerrando a nossa reflexão. Eu vou chamar aqui o nosso irmão Marcos Miranda, ele vai orar, e depois dessa oração estará encerrada a nossa reflexão e vamos então passar aos momentos finais do nosso culto. Obrigado a Deus mais uma vez pela oportunidade de estar aqui na tua casa, para te louvar, para te servir, também te pedindo a Deus perdão pelas nossas falhas, nossos pecados. Obrigado pela tua mensagem
que cada dia mais possamos ser servos, fiéis, igual que for Deus. Tenha misericórdia de cada um de nós. Abençoa cada família que aqui esteve hoje, Deus, e continue conosco, para que possamos continuar fazendo a Tua vontade. Também temos uma semana abençoada e que lá fora possamos mostrar ao mundo que somos diferentes, que somos verdadeiramente servos seus. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.